Salve, salve, queridos alunos e alunas! Nessa web aula de hoje, como vocês podem ver aí, eu vou trazer para vocês essa questão da ocupação das terras aqui no Brasil. Ele é um tema bastante polêmico quando se pensa na ocupação da terra aqui no Brasil, porque nós temos aí a possibilidade de várias narrativas. Eu posso ter a narrativa do trabalhador aí que quer, do trabalhador rural que quer uma porção de terra para sua sobrevivência. Eu tenho a narrativa dos grandes proprietários de terra, eu tenho a narrativa da questão do agronegócio por trás da ocupação da terra, eu tenho a narrativa de movimentos sociais atrelados à terra, né, falando da chamada função social da terra. Então, quando a gente pensa na ocupação da terra no Brasil, quando a gente pensa na questão da terra aqui no Brasil, o que nós temos aí são inúmeras possibilidades de narrativas. A narrativa que eu vou trazer para vocês é uma narrativa sociológica, e lembrando vocês, a sociologia enquanto a ciência do bom combate, né? Como dizia Pierre Bourdieu, ela vai trazer aí os problemas sociais, econômicos por trás da ocupação da terra aqui no Brasil. Vamos lá então, vamos começar então. A primeira questão que eu trago aqui para vocês é que a ocupação da terra, onde hoje nós temos aí o Brasil, ela aconteceu pelos portugueses com a chegada aí, com a invasão portuguesa em 1500. Eu digo invasão porque a gente entra sempre naquele contexto de descobrimento, se aconteceu ou não. Já está muito bem claro para a sociologia e para a história que nós tivemos aqui foi uma invasão, já que o Brasil tinha o seu povo autoctone, as comunidades indígenas, os povos indígenas, que, como a gente pode ver aí, foram as primeiras vítimas dessa ocupação. Porque essa ocupação portuguesa aqui no Brasil, num primeiro momento e posteriormente, ela foi altamente predatória, né? Os portugueses, eles fixaram-se ali na região do litoral do Brasil com o objetivo único de extrair o pau-brasil para a produção aí de um corante vermelho. Então, num primeiro momento, a ocupação das terras aqui no Brasil pelos portugueses dá início aí a um processo de genocídio, literalmente genocídio da nossa população indígena. Eu trago essa ideia de genocídio quando eu trago para vocês aqui essa tabela com esse gráfico. Então vocês podem ver aqui que em 1500 a população indígena no litoral era de 2 milhões de indivíduos e no interior era de aproximadamente 1 milhão de indivíduos. Então nós tínhamos aí em 1500 aproximadamente 3 milhões de indígenas. Eu vou trabalhar aqui com a quarta coluna, né, que é a coluna do total de indígenas, e com os anos. Então percebam que a partir do momento em que nós vamos caminhando pela história, a população indígena ela vai reduzindo. De 3 milhões em 1957, nós chegamos aí a 70 mil indígenas. A partir da década de 80, com o fim da ditadura militar e o processo de democratização aqui no Brasil, e uma política pública e ações afirmativas por resgate dessa população indígena, ela foi crescendo. Em 2010, que foi o nosso último censo, a população indígena total aqui no Brasil era de aproximadamente 817 mil indivíduos. Percebam que mesmo assim, em comparação com 1500, nós tivemos aí quase 2/3 da população indígena sendo morta, né, sendo aniquilada nesse processo aí de ocupação das terras. Ainda hoje o que nós temos muito forte, é uma grande discussão, uma grande polêmica sobre a questão da demarcação das terras indígenas brasileiras. É um assunto que a gente pode tratar posteriormente. Bom, com relação à questão ainda das terras, da ocupação da terra aqui no Brasil, a gente chega à conclusão que atualmente a propriedade da terra no Brasil ela está concentrada na mão de uma parcela muito pequena da nossa população. Essa dinâmica de luta pela terra aqui no Brasil, ela sempre foi determinada pelos interesses econômicos e políticos da classe dominante. Então, os mecanismos
para aquisição, para compra das terras aqui no Brasil, sempre beneficiava essa classe dominante, sempre beneficiou os grandes proprietários de terra. Eu trouxe aqui para vocês algumas manchetes, algumas chamadas com relação à ocupação da terra aqui no Brasil. A primeira, do dia 11 de maio de 2020, diz aí que a desigualdade da distribuição de terras no país é uma das mais altas do mundo. Quando a gente pensa em concentração fundiária aqui no Brasil, a concentração de terras, o Brasil é o campeão nessa concentração fundiária. Aí eu tenho uma notícia da Oxfam de 2018, menos de 1% das propriedades agrícolas é dona de quase metade da área rural brasileira, ou seja, 1% de todas as propriedades agrícolas está nas mãos, aí concentra quase 50% de todo o território nacional. Então vocês podem ver nessa última tabela, nessa última chamada, né, melhor dizendo, região, 1% das propriedades rurais é dona de 51% da área rural na América Latina e 45% da área rural no Brasil. Então, 1% de todas as terras do Brasil, na verdade, 1% de quem é dono de todas as terras no Brasil congregam aí quase metade dessas terras do nosso território, das chamadas terras agricultáveis. Aqui eu tenho também um infográfico mostrando para vocês da distribuição das terras no Brasil, dos 6,6 milhões de propriedades existentes, 78,7 mil, apenas 1,4%, concentram aproximadamente 40% da área total dos imóveis rurais no Brasil. Isso mostra aí a grande concentração das terras na mão de uma parcela muito pequena, de um grupo, de uma elite muito pequena que tem o controle sobre as terras aí. Os povos indígenas têm aí 13% do nosso território, então 13% do nosso território é demarcação das terras indígenas e 27% aí de propriedades rurais menores, tá? Só para vocês entenderem esse infográfico. Aqui eu tenho também um outro mapa mostrando aí a questão dos imóveis rurais pequenos, médios e grandes no Brasil, isso em 2003, uma pesquisa da FAPESP juntamente com a Unesp. Então, os tons em verde são as pequenas propriedades rurais, em médio, em amarelo, as médias propriedades rurais, e em vermelho, as médias e grandes propriedades rurais. Então vocês conseguem ver aí que quase metade do nosso território rural, das nossas áreas rurais, estão concentradas aí na mão de uma elite socioeconômica. E se vocês perceberem, as grandes propriedades rurais estão aqui na região do centro-oeste, grande parte da região norte e nordeste no Brasil, as áreas onde você tem aí o agronegócio predominando, só para vocês entenderem a concentração. Aqui também eu tenho um outro gráfico mostrando em vermelho, né, os pontos em vermelhos, imóveis que detêm 25% das maiores áreas privadas no Brasil. Então você tem um número muito pequeno de pessoas que têm essa grande propriedade aqui de terra em vermelha no Brasil, e em cinza as pequenas e médias propriedades rurais aqui no Brasil. Normalmente você tem a agricultura familiar predominando nessas áreas cinzas. Bom, vamos tentar entender um pouquinho aí da história da questão da terra no Brasil. Vocês vão ver que a primeira estruturação e organização da distribuição das terras aqui no Brasil veio com a divisão do nosso território nas chamadas capitanias hereditárias. Vou mudar aqui para esse slide, tá? Quando nós tivemos o rei português dividindo o território brasileiro em 15 grandes porções de terra, onde ele cede cada uma dessas porções de terra, como vocês podem ver aqui no mapa à esquerda, para um capitão donatário, ou seja, um nobre português que recebe diretamente da coroa portuguesa o direito de explorar
essa terra no Brasil. Eu tenho aqui a linha do Tratado de Tordesilhas, né, o tratado que foi assinado em 1494 entre Portugal e Espanha. Aqui eu tenho o território espanhol à esquerda e à direita o território português, e a divisão do Brasil nessas 15 capitanias hereditárias. Então você já começa a ter a divisão aí do território brasileiro, a divisão aí do território brasileiro pautado nesse contexto aí da divisão nas chamadas capitanias hereditárias. Além da questão aí das capitanias hereditárias, em 1530, em 1548, nós vamos ter um regimento que vai começar a estruturar e organizar a forma como as terras no Brasil deveriam ser ocupadas, vendidas. Esse regimento de 1548, ele vai determinar aí quais são as funções do primeiro governador-geral do Brasil. O governo-geral foi instituído em 1548 aqui no Brasil, onde o governador-geral ele era o representante do rei português aqui no Brasil, que era a colônia. O primeiro governador-geral que a gente teve foi Tomé de Souza, e a partir desse regimento de 1548, o que a gente vai ter aqui é a institucionalização do latifúndio monocultor, ou seja, as orientações, na verdade as ordens da coroa portuguesa, era que a metragem, né, o tamanho das terras, elas fossem relativamente grandes, onde você só poderia desenvolver um tipo de cultura, que era a cana-de-açúcar nesse momento, né, que é o nosso segundo ciclo econômico. O primeiro ciclo econômico que a gente teve aí foi a extração do pau-brasil, na região litorânea, e o segundo ciclo econômico, a produção de cana-de-açúcar. Vamos lá então, vamos avançar mais um pouquinho aí. Nós vamos ter em 1850 um conjunto de leis chamadas Leis de Terras, que é a lei número 601, onde o governo ele determina que a terra ela só poderia ser adquirida através da compra. Lembrando que aí o Brasil já é um país independente, nós nos tornamos independentes de Portugal em 1822. Aqui o Brasil já é um país independente. Qual que é o grande problema por trás da lei de terras? O valor das terras subiram, o que impossibilitava a população mais pobre adquirir essas terras. A lei de terras, então, determinando que as terras do Estado só poderiam ser adquiridas através da compra, possibilitou essa elite econômica comprar cada vez mais terras e terras, enquanto o agricultor pobre, se é que existia essa ideia, né, do agricultor pobre aí, ele não tinha capital, ele não tinha condições aí de comprar a sua própria terra. Com relação ainda a essa questão da terra, né, quando a gente pensa no Brasil e comparando a questão da terra no Brasil com outros países, um exemplo que eu posso trazer para vocês são os Estados Unidos, que teve um modelo de ocupação de terras oposto ao nosso. O governo norte-americano, na ocupação aí do território dos Estados Unidos, ele fornecia para os colonos norte-americanos toda uma infraestrutura e subsídios para que esses colonos ocupassem as terras do território norte-americano. O próprio governo possibilitava qualquer colono ocupar as terras no país, que foi a chamada Marcha para o Oeste. Tudo bem que a gente teve um problema seríssimo, que foi um massacre da população indígena. Quando os colonos norte-americanos avançam para o oeste, junto com o apoio do exército, as comunidades indígenas norte-americanas também foram massacradas. O que a gente teve também nos Estados Unidos, nesse processo de ocupação do oeste, foi um genocídio das populações indígenas, dos povos indígenas. Mas em comparação com o Brasil, pelo menos os colonos norte-americanos tinham o apoio do governo para a ocupação aí, das terras. Quando a gente pensa na questão das terras aqui no Brasil, a gente tem dois episódios na nossa história, que é a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, que já mostram aí pra gente o grande problema que foi a ocupação de terras no Brasil. Canudos é um exemplo de como o camponês pobre do Nordeste do Brasil, ele foi
dizimado, porque o único objetivo dele era uma pequena porção de terra para subsistir, para sobreviver. O que a gente vê com a Guerra de Canudos é a desculpa oficial do governo, que era um movimento monarquista, mas na verdade os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, os grandes chefes políticos ali do Nordeste, temiam que Canudos ele despertasse na população a luta por uma reforma agrária naquela região. Eles temiam perder aí os seus privilégios, as suas regalias com relação à ocupação e uso da terra. Canudos foi dizimada, né? Não sobrou pedra sobre pedra, como vocês podem observar aí embaixo. A Guerra de Canudos é um exemplo aí da extrema violência contra o camponês, né, que queria aí uma porção de terra para subsistir, para sua sobrevivência. E a Guerra do Contestado, que aconteceu aí no sul do Brasil, onde a população camponesa ela foi expulsa de uma faixa de terra que era cortada por uma estrada de ferro que foi construída por uma empresa inglesa. Então você tinha ali uma faixa de terra de alguns quilômetros em torno da estrada de ferro, que foi desapropriada e passou aí para o controle da empresa Highway Brasil, que era uma empresa inglesa que foi responsável aí pela construção da maior de grande parte das estradas de ferro aqui do Brasil. Só que as terras próximas foram desapropriadas e essas terras desapropriadas pertenciam a essa população camponesa extremamente pobre que foi massacrada. Então entendam que nessa questão de terras aqui no Brasil, a população camponesa pobre, ela sempre vai estar em desvantagem, quase sempre vai estar aí em desvantagem. Com relação à organização dos trabalhadores no campo, né, por conta dessa questão de concentração fundiária aqui no Brasil, os camponeses eles começam a se mobilizar, eles começam a se organizar para pressionar o governo para que uma reforma agrária ela efetivamente aconteça. Em 1954, aí encabeçado pelo Partido Comunista aqui no Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco, nós vamos ter a chamada Campanha Nacional pela Reforma Agrária, onde o objetivo dessa campanha era oferecer assistência jurídica, médica, educacional e funerária para o camponês que vivia no Brasil, que sobrevivia do uso da terra aqui no Brasil. Vocês vão perceber que a organização camponesa por uma reforma agrária aqui no Brasil não está atrelada somente ao uso da terra. Vocês vão ver que esses trabalhadores do campo buscam também direitos sociais, direitos políticos e direitos civis básicos, né? Nós já vimos essa questão dos direitos em outras aulas, básicos. Não é somente uma luta pela ocupação da terra, é uma luta por direitos civis, direitos sociais e direitos políticos básicos pelo qual esses camponeses aí lutam aqui no Brasil. Nós vamos ter outra estrutura de organização aí de ocupação da terra no Brasil, as chamadas ligas camponesas. O advogado Francisco Julião, em 1959, ele começa a oferecer ajuda jurídica para que os camponeses eles tenham acesso à terra. As ligas camponesas encabeçadas aí pelo Francisco Julião se tornaram uma referência no Brasil e no mundo pela luta dos trabalhadores rurais para o uso da terra, o uso social da terra. Em 1964, com o início da ditadura, nós vamos ter aí a criação do Estatuto da Terra, que foi um documento com leis básicas para o uso e ocupação da terra, onde os militares eles queriam apaziguar os ânimos dos camponeses e tranquilizar os grandes proprietários de terra. Esse Estatuto da Terra ele previa em 1964 a execução de uma reforma agrária que não aconteceu e um processo de modernização e desenvolvimento capitalista da agricultura.
o que aconteceu. Então o que a gente observa que a ditadura militar em 64, com o Estatuto da Terra, ele beneficia a elite, que já é uma grande proprietária de terra, e ele prejudica o trabalhador rural, as pequenas famílias que dependem da terra aí para sua sobrevivência, quando ele não executa uma reforma agrária no país. Eu vou ter também um outro movimento aí de mobilização, né, para o uso da terra, a chamada Comissão Pastoral da Terra, CPT, ligado aí à Igreja Católica, criada em 1975, pautada na chamada Teologia da Libertação do Leonardo Boff. A CPT ainda hoje ela existe dentro da Igreja Católica e ela é um órgão de assessoria política e jurídica para os camponeses no Brasil. É um órgão dentro da Igreja Católica que luta e apoia uma reforma agrária no Brasil e luta e apoia os camponeses pobres que dependem da terra aí para sua sobrevivência. E nós vamos ter aí desses movimentos de mobilização para a ocupação da terra, o mais conhecido, o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A gente pode dizer que o primeiro esboço do que seria o MST aconteceu num acampamento, numa reunião, num acampamento aí de sem terras em 1974, na cidade de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, chamado Acampamento da Encruzilhada Natalino. Mas o marco de fundação do MST acontece em 1984, na cidade de Cascavel, no Paraná. Então percebam que o MST ele começa a se estruturar e se organizar nos estados do sul do Brasil. Primeiro no Rio Grande do Sul, e em 84 o movimento ele surge aí, ele é oficialmente criado, né, na cidade de Cascavel, no Paraná. O que nós temos aí com relação ao MST é que ele não luta somente pela terra em si. O foco é para o início de uma reforma agrária no Brasil. Mas o MST, além da reforma agrária, ele luta também por direitos básicos nos assentamentos. A gente tem uma diferença entre acampamento e assentamento, tá? O acampamento é a ocupação da terra onde o trabalhador não tem infraestrutura nenhuma para sua sobrevivência. O assentamento é quando você tem a demarcação de uma terra, a criação do assentamento pelo governo estadual ou federal, e aí você tem a divisão dos lotes para a população. O assentamento, então, ele é o reconhecimento jurídico daquela porção de terra para o trabalhador. O MST, quando um assentamento ele é criado, ele também luta para que nesse assentamento seja construído saneamento básico ali, né, que é água e esgoto para a sobrevivência do trabalhador que recebeu a porção de terra, energia elétrica, acesso à cultura dentro do assentamento, lazer dentro do assentamento. Então o MST não está voltado somente para a ocupação da terra em si, mas também para o bem-estar do assentado que recebeu essa porção de terra, para que esse assentado ele tenha a possibilidade da sua sobrevivência com dignidade na porção de terra recebida. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula aqui. Estudem, estudem!